Boa noite. Boa noite. Estamos ao vivo no jornal Furo do Tempo, com notícias espetaculares sobre os acontecimentos históricos, sendo ele o plano Marshall versus Collor. Agora vamos ver o plano deixado após a Segunda Guerra Mundial ter vários países destruídos, com a nossa repórter Nathalie. Boa noite. O plano Marshall foi mais uma forma de fortalecer o capitalismo e a hegemonia dos Estados Unidos. Queriam possibilitar a reconstrução material dos países capitalistas destruídos na Segunda Guerra Mundial e recuperar e reorganizar a economia dos países capitalistas, aumentando o vínculo deles com os Estados Unidos, principalmente através das relações comerciais e fazer a frente dos avanços do socialismo presente, principalmente no leste europeu e comandado pela extinta União Soviética. Para os Estados Unidos, o resultado foi muito positivo, pois houve aumento das exposições norte-americanas para a Europa Ocidental, além de expandir a influência política dos Estados Unidos sobre a região. Voltamos aos estúdios. Agora nós vamos diretamente da Coreia com mais informações com a repórter Thalia. A guerra aconteceu entre 1950 e 1953 e tem como pano de fundo a disputa geopolítica entre os Estados Unidos e a União Soviética. É o primeiro conflito armado da Guerra Fria, causando apreensão no mundo todo, pois houve um risco eminente de uma guerra nuclear em função do envolvimento direto entre as duas potências militares. Após a rendição e retirada das tropas japonesas, o norte passou a ser aliado dos soviéticos. O sul ficou sob influência norte-americana. Após diversas tentativas de derrubar o governo sul-coreano, a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul. As tropas norte-americanas conquistaram Seul e com o fim da guerra, as duas Coreias permaneceram divididas e os conflitos geopolíticos continuaram, embora não fossem mais para a área militar. Atualmente, a Coreia do Norte permanece com o regime comunista, enquanto a Coreia do Sul segue com o regime capitalista. Voltamos ao estúdio. Mais imagens sobre este conflito. Agora iremos com a repórter Beatriz ao acontecimento histórico, a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã foi um conflito armado que começou no ano de 1959 e terminou em 1975. As batalhas ocorreram nos territórios do Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, Laos e Camboja. Essa guerra pode ser colocada no contexto histórico da Guerra Fria. A relação entre os dois Vietnãs, em função das divergências políticas e ideológicas, eram tensas. A Guerra do Vietnã foi um conflito armado que começou no ano de 1959 e terminou em 1975. As batalhas ocorreram nos territórios do Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, Laos e Camboja. Esta guerra pode ser colocada no contexto histórico da Guerra Fria. A relação entre os dois Vietnãs, em função das divergências políticas e ideológicas, eram tensas até o final da década de 1950. Em 1959, Vietcong, os guerrilheiros comunistas, com o apoio de Ho Chi Minh e dos soviéticos, atacaram uma base norte-americana no Vietnã do Sul, dando início à guerra. Entre 1959 e 1964, o conflito restringiu-se apenas ao Vietnã do Norte e do Sul, embora os Estados Unidos e também a União Soviética prestassem apoio indireto. O conflito deixou mais de 1 milhão de mortos civis e militares e o dobro de mutilados e feridos. A guerra arrasou campos agrícolas e provocou prejuízos econômicos gravíssimos no Vietnã. Depois dessas novas informações do Plano Marshall, vamos a outro acontecimento histórico, Cômico. Mais informações com o repórter Vinícius. O Plano de Integrar Economicamente o Leste Europeu foi fundado em 1949 por Comecon, Conselho de Assistência Econômica Mútua, do qual faziam parte da União Soviética, Alemanha Oriental, Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, Romênia e Bulgária. O Comecon visava a integração econômica de seus países membros através da utilização de recursos disponíveis. No leste europeu,
e o encaminhamento da direção industrial a ser tomada pelos países membros quanto ao que deveriam produzir. Nos países socialistas, em fase da implantação industrial, a industrialização restringiu-se ao setor de base, caso de siderurgia e de equipamentos. O Comecon visava a cooperação econômica mútua dos países do leste europeu. As destruições provocadas pela guerra foram mais intensas na Europa Oriental, o que tornou o processo de reconstrução mais árduo que na Europa Ocidental.